Quem estava aqui no culto de domingo passado, levanta a mão bem alto. Se eu perguntasse para você, você saberia responder qual foi a mensagem de domingo passado? Você que esteve aqui, quem poderia responder qual foi a mensagem de domingo passado? Levanta a mão. E eu vou pregar para vocês na íntegra uma mensagem que eu escutei quando eu tinha 18 anos de idade e que eu nunca mais esqueci. Bem-aventurado é o homem e a mulher que medita na palavra. Não é apenas aquele que escuta, porque se a gente escuta e é um ouvinte esquecido, isso é um grande problema para nós. A gente precisa ser do tipo de gente, aquele tipo de gente feliz. Feliz é o que escuta, guarda porque ele fica como que ruminando a palavra de Deus. Ele medita nela de dia e de noite. Ele permite que a palavra floresça em si próprio, germine, produza o devido fruto. Então, eis aí o texto. Convido você a abrir sua Bíblia em Levíticos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 44. Diz assim: é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. É interessante notar que quando Jesus Cristo veio a esse mundo, o mundo em que Jesus Cristo nasceu era um mundo onde os que tinham esta doença e outras mais, eram pessoas discriminadas, apartadas da sociedade, que precisavam viver à margem. Mas Jesus Cristo veio e promoveu uma grande revolução. Por quê? Porque quando Jesus Cristo esteve entre nós, pisou aqui nesta terra, de repente nós vimos Jesus mantendo contato físico com os leprosos. E Jesus, em vez de ser contaminado pelos enfermos, Jesus, nesse toque, nesse contato, ele curava os enfermos. E Jesus está dando uma acolhida, está mudando e revertendo a história, e está inclusive exaltando os marginalizados da sociedade. Quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, Lázaro é um leproso, lembra? E nesta parábola do rico e do Lázaro, aos olhos de Deus, o abençoado e o bem-aventurado é o leproso. É muito interessante você perceber que revolução Jesus Cristo está promovendo. Mas, colocando isso à parte, a gente sabe que aquilo que foi escrito nos dias do Antigo Testamento tem uma lição para nós nos dias de hoje. Diz o autor de Hebreus que nós podemos olhar para textos como esse e extrair lições espirituais. E mesmo já nos dias do Antigo Testamento, o pecado era comparado às enfermidades físicas. Há algo no pecado e algo nas enfermidades de similar. Até mesmo aquilo que nós poderíamos chamar de modus operandi, deste que é o pecado, que vem e que começa como uma enfermidade, começa pequeno. E olha só que relação nós podemos estabelecer, que paralelo entre pecado e enfermidade, entre enfermidade e esta em particular e o pecado. Repare e note já no primeiro versículo que lemos, no versículo 44, é leproso aquele homem e está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está aonde? Aonde está a praga? Na cabeça. Aonde começou este mal? Na cabeça. E o pecado também começa na cabeça. Começa com um pequeno pensamento, com uma pequena cobiça. Começa na mente.
Gente, o pecado é danoso, é perigoso, é uma ameaça à própria vida humana. Mas ele começa pequeno. E tem gente que não dá bola para isso, acha que é coisa pouca. Poderíamos falar de como é que uma pessoa se introduz no mundo das drogas. Normalmente, são com pequenas doses. É para experimentar um pouquinho. Só que um abismo chama outro abismo. Começa na cabeça, começa pequeno e vai tomando conta. Tem gente que tem pecados domésticos, gente. Domésticos. Uma afinidade, um carinho por aquele pecado. É como alguém que cria uma anaconda. Sabe aquela cobra? A sucuri. A maior de todas as cobras. Tem gente que pega a cobra no seu nascedor, é pequenina. E quando ela é pequenina, ela parece tão inofensiva. E você vai criando uma certa afinidade com ela, e você vai alimentando ela, e você vai brincando com ela, e você vai interagindo com ela. Só que a tendência dela com o tempo e bem alimentada é o quê? É crescer. É crescer. E quando se trata de uma sucuri, imagina o tamanho que ela fica. Quantas vezes maior do que você mesmo. Só que nesse processo você vai desenvolvendo certa intimidade, você a enrola em volta do seu pescoço, e você caminha, você tem como que uma confiança, sabe? Eu e ela nos damos bem, comigo não pega nada. Você pode alegar uma série de coisas, mas você está em terreno perigoso. Ela pode começar a apertar o seu pescoço e você acha que isso é só um sinal da sua paixão por você. Pode ser que ela esteja mais apaixonada do que você gostaria. Você sabe que isso pode terminar muito mal. Normalmente, quando se trata do pecado, termina mal mesmo. Quando a pessoa se vê, ela está escravizada. Lembre-se da mensagem do domingo passado, que tratava do endemoniado gadareno. Não nasceu aquele homem naquele estágio de endemoniamento, de possessão, de opressão. Isso foi um processo. O pecado também age na nossa vida de maneira sutil e se desenvolve em um processo. Se você não resiste, a princípio, ele vai tomando cada vez mais vulto, a ponto de oprimir, dominar você, e quando você se vê, pode ser que você já esteja escravo, subjugado, completamente impotente diante de algo que agora é muitas vezes maior do que você. Isso é terrível. Isso é terrível. Bom, então o pecado começa na cabeça, assim como esta enfermidade. Mas tem mais. As consequências do pecado logo se veem. Diz aqui o texto, versículo 45, as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Por que eram rasgadas as vestes de alguém com essa enfermidade? Para que a enfermidade pudesse aparecer. Por quê? Porque as vestes poderiam encobrir a enfermidade. Está entendendo? Mas não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes a gente acha que pode manter aquilo na surdina, na calada, sob controle. Mas o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Quando ele semeia o pecado, o intuito dele é te desmoralizar, é te expor mesmo, é te ridicularizar. Veja aquele homem, o endemoniado gadareno, e veja que eu estou estabelecendo um paralelo com a mensagem do domingo passado, para que você nunca mais esqueça dela também. Chegou ao ponto de loucura, entregue ao pecado, vai perdendo a honra, vai perdendo a dignidade, e chegou ao ponto de se ver completamente nu. Para alguém chegar a esse ponto de despir-se na frente dos demais e andar assim, de viver nu, é porque desceu muitos degraus. Vocês assistiram aquele filme número 23? Que tem várias sacadas com 23, é bem interessante. Números 23. Termina aquele filme
com uma passagem das Escrituras que diz, que termina com 23, eu acho que é Números 32, 23, que diz exatamente assim: o teu pecado te alcançará. O que significa isso? O que significa o teu pecado te alcançará? Não tem jeito de você escapar dele. Você não é tão esperto assim. Você pensa que é. Mas Jesus Cristo já dizia: aquilo que as pessoas tramam na calada da noite será revelado, como que escancarado ficará. O teu pecado te alcançará. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso, esse resultado, esse produto do pecado se vê. Ou seja, vestes rasgadas, cabelos desgrenhados, de modo que vai ficar patente que você foi afetado pelo pecado. Que você foi atingido por ele, que você foi sacudido por ele, que você foi abalado por ele, que ele agora te tomou. E os efeitos começam a se ver claramente e se veem na sociedade. Na sociedade. Mais adiante, logo na sequência, veja, cobrirá o bigode. Em outras versões, a parte inferior do rosto fica coberta, ou seja, tapa a boca. Tapa a boca. Irmãos, o pecado cala o crente. Cala o seu testemunho. O propósito do pecado é entrar na tua vida e fechar a tua boca para glorificar, para adorar e para testemunhar de Deus, para cumprir o propósito maior da sua existência, a sua vocação, a sua missão. Ele vai calar a sua boca, ele vai quitar a sua autoridade espiritual, ele vai deixar você numa situação constrangedora, ele vai calar os seus lábios, ele vai impedir que você evangelize, que você fale de Deus, que você proclame o Evangelho. Pertencemos a um grupo de jovens, isso faz bastante tempo, sabe? Estou pensando aí, 1982, bastante tempo, não é mesmo? Jovens que buscavam o Senhor. Irmãos, quando chegava a sexta-feira, o nosso happy hour era fazer uma vigília e buscar a palavra de Deus, e buscar ao Senhor. Irmãos, nós amávamos a Deus, amávamos a palavra, nós buscávamos o Senhor, nós servíamos a Deus e estávamos sempre em busca de mais uma literatura e de aprender e de crescer espiritualmente, vigiando, buscando e assim. Mas um de nós, certa vez, indo para o serviço, ele não estava vigiando, porque pode acontecer com aqueles que mais buscam, que naquele dia esteja fraco espiritualmente, ou tenha dado uma brecha para o inimigo, ou tenha se deixado seduzir por alguma coisa, nada de tão grave assim, mas um pecado encontrou guarida na mente, nos olhos, no coração desse jovem, no caminho para o seu serviço. Estava ele assim, um tanto distraído, não vigiando e dando lugar ao pecado, quando de repente ao descer do ônibus a caminho do seu serviço, ele se depara com uma cena dantesca. Uma pessoa estribuchando no chão, endemoniada, possuída, e todo mundo ali tentando apaziguar e tentando controlar aquela criatura de Deus que se via tão refém do mal. E ninguém sabia o que fazer. Todos ali atônitos, querendo ajudar, e a força daquela pessoa endemoniada era tão grande que ninguém conseguia controlar. Sabe o que aconteceu? Alguém lá disse: precisamos de alguém que saiba orar. Precisamos aqui de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus que possa orar, interceder por essa alma, para libertar essa pessoa endemoniada. E lá estava esse meu amigo. Lá estava ele, só que não no espírito do Senhor, mas na carne. E de repente, quando viu aquilo e ouviu aquelas palavras, ele falou: eu sou essa pessoa, mas eu não estou preparado. Eu dei lugar ao pecado, eu não vigiei, pensamentos impuros acabaram de passar por minha mente, ainda que eu não tenha
concebido o pecado, mas eu quis, eu desejei, e algo assim. Sabe, coisa de jovem. Provavelmente tinha olhado indevidamente para alguma garota. E ele saiu dali abalado. E caminhou triste para o seu serviço. E chegou lá no seu escritório, ele arrasado, ele dobrou os joelhos, ele confessou o seu pecado a Deus, ele chorou na presença de Deus, ele clamou por misericórdia, e ele encontrou o perdão de Deus, a graça e uma força de Deus, se levantou e falou, eu vou voltar lá. E voltou. Quando chegou lá, ninguém mais. E ele não sabe qual foi o destino. Ele perdeu essa oportunidade. O que isso tipifica? O que isso simboliza? O pecado tem poder para calar os nossos lábios, está entendendo? Eis ali um jovem que até então era cheio do Espírito Santo, por um momento de não vigilância, se via agora à mercê do pecado e com seus lábios tapados, não pôde ser a boca de Deus naquele caso e naquela situação. A outra consequência é clamará imundo, imundo. Trata-se de alguém que até então estava são. Tendo agora adquirido essa doença, passa a ele, entre outras consequências, roupas rasgadas, cabelos desgrenhados e boca tapada, agora passa tapada para Deus, mas ele passa a declarar que ele não pertence mais à comunidade dos sadios. Está entendendo? Que ele agora é um enfermo. Que ele confessa que o seu mundo agora é outro. Isso acontece normalmente quando pessoas se desviam da fé. Quando as pessoas se desviam do caminho de Deus, eles prontamente, vamos dizer assim, se tem... Naquela época não tinha Facebook, mas se tem Facebook, a foto do Facebook vai revelar claramente que ele não pertence mais à comunidade dos santos de Deus. Está entendendo? Os sinais que essa pessoa agora manifesta e revela estão, entre outras palavras, dizendo imundo, imundo. Eu não sou mais de Deus. Podem contar comigo para as coisas imundas dessa vida. Há uma declaração pública de que essa pessoa não pertence mais à comunidade da fé. Isso de inúmeras maneiras. Normalmente o estado de uma pessoa desviada é infinitamente pior do que antes mesmo de se converter. Diz que quando o demônio encontra uma casa varrida, significa que Cristo passou por ali, porque quem varre e limpa a nossa casa, a casa da nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, compete a cada um de nós manter essa casa limpa. Pelas Escrituras, pela oração, pela busca da plenitude do Espírito, pela vigilância, pelos meios de graça, pela comunhão dos santos, por tudo que Deus preparou para nós. Porque senão, o demônio volta. Encontrando a casa vazia e limpa, chama outros 7, piores do que ele. E vão entrar naquela vida, e vão sassaricar, e vão demonizar aquela criatura. Clamará imundo, imundo. Quantos resultados danosos. Veja o versículo 46. Chega ao ponto de habitar só. Irmãos, o pecado não apenas é uma ruptura de nosso relacionamento vertical com Deus, é também uma ruptura dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Não estamos única e tão somente pecando contra Deus, nós começamos a nos comprometer em todo tipo de relacionamento. É o que aconteceu com o endemoniado gadareno. Estava claro, patente, clamava ele imundo pela sua maneira de se vestir e de agir,
pelos atos de violência, ele acabou se separando da esposa, se separando dos filhos, não conseguia mais conviver com seus amigos, por causa de toda a brutalidade de ações animalescas. Essa pessoa foi se deteriorando e foi rompendo laços, irmãos, tudo que nos separa uns dos outros é semente do diabo, é semente do pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo é príncipe da paz, é Senhor da reconciliação, Senhor do amor, Senhor do perdão. Promoveu o amor, o perdão. Até mesmo aqueles que o crucificaram receberam de Cristo estas palavras: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, eis que somos filhos de Deus, e quando temos a semente de Deus em nosso coração, isso nos aproxima, isso faz com que nós olhemos até mesmo os pecados, até mesmo os sinais de inimizades da outra pessoa, com mais compaixão, com mais misericórdia. Nossas respostas são outras. Se o inimigo tem fome, nós damos de comer; se tem sede, nós damos de beber. Nós somos capazes de nos fartar de afrontas, semelhantemente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus está em nós. Nós não estamos pagando mal com mal. Veja que nesse mundo, quando o maligno atua, tudo é diferente. Diferente disso que acabei de citar. As atitudes são atitudes que nos separam, são atitudes de inimizade, de estranheza, de fofoca, de malícia e de tanta coisa que faz com que não consigamos mais viver no mesmo ambiente. Nos separamos, nos afastamos, ficamos cada vez mais isolados, mais isolados. Olha lá, habitará só. Esse é o propósito do maligno. Promover a nossa solidão existencial. Nos afastar das outras pessoas. E o outro resultado, e o último, é esse: a sua habitação será fora do arraial. Arraial aí é da comunidade. É da comunidade do povo de Deus. Esse é o arraial do povo de Deus. Infelizmente, a enfermidade do pecado é tão danosa que faz com que nos afastemos do arraial. Irmão, se você se afastou do arraial, saiba que foi semente do pecado no teu coração, na tua vida. Não adianta você dizer, foi o outro. Não adianta você vir com uma lista de desculpas esfarrapadas, querendo transferir a responsabilidade de você não estar mais na igreja aos outros. Você não tem o direito de se afastar da comunidade do arraial de Deus. É a comunidade pela qual o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, comprou-a com seu precioso sangue. Ele jamais se afastou dela. Ele tinha um traíra, Judas Iscariotes. E o que ele fez a Judas? Ofereceu um pão no dia em que seria traído por ele. Meus irmãos, quanta semente de amargura, quanta coisa a gente permite que fique dentro do nosso coração. As pessoas não estão se afastando da igreja por causa da doutrina, normalmente não é isso que está pegando. Aliás, às vezes deveriam, porque às vezes estão numa igreja cuja doutrina não é sadia. Aí é um bom motivo para você pular fora, porque a gente precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, mas normalmente é incompatibilidade de gênios. É o que está acontecendo com os casamentos. Separação por incompatibilidade de gênios. Separação na igreja. Não suporto, não aguento, não quero ver a cara, não perdoo, eu prefiro partir para outra igreja. Gente, isso é carnalidade. Deus não está nisso. Onde está o perdão? Onde está a misericórdia? Onde está o Espírito Santo na tua vida? Eu quero saber. Me conta onde é que Deus está aí nesse seu coração. Quando permitimos a amargura, quando permitimos que sentimentos de autocomiseração tomem posse de nós e nos afastamos do arraial. Mais uma atitude do diabo para nos colocar numa situação totalmente perigosa, onde ele nos dominará, solitários. Não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Os que fazem assim caem no laço do inimigo. Bom, repetindo, recapitulando, só voltando aí, veja só que simplicidade de mensagem que você pode guardar no seu coração, assim como eu guardei. A praga começa na cabeça. Assim começa o pecado, pequeno, na cabeça, com pensamentos, com uma cobiça. Depois, resultados são vestes rasgadas,
desgrenhados os cabelos, ou seja, aqueles que têm cabelos, né? De alguma maneira, você cai no ridículo, porque o diabo quer te desmoralizar. Só vem para matar, roubar e destruir. E ele vai tapar a sua boca, para que você não seja boca de Deus, para que você não pregue, para que você não testemunhe. Ele vai te colocar muita culpa. E ele vai querer que você assuma a sua condição de pecador. Que você declare isso, para que você possa viver belo e confortavelmente no pecado. Para que ninguém possa dizer, mas você não era da igreja, mas você não era de Deus. Como é que você está nessa do pecado? Você vai clamar imundo, imundo, para dizer para a sociedade, para os seus amigos e conhecidos, olha, pode contar comigo para tudo que não presta. Eis aqui uma pessoa vendida ao pecado. Clamará imundo, imundo. Vai levar você para a solidão e vai afastar você do arraial. Eis aí a obra do diabo. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo naqueles dias do Antigo Testamento, profeticamente, o capítulo termina com o ritual de purificação dos enfermos. A cura para todo e qualquer tipo de enfermidade. Em especial, a enfermidade do coração, a enfermidade da cabeça, a enfermidade da alma, o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloquemo-nos em pé, curvemos a nossa fronte. Examinemos o nosso coração. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar lá dentro do nosso espírito, da nossa mente. Quais são as ervas daninhas do pecado que estão aí crescendo em seus pensamentos? Por acaso você tem alimentado alguma dessas pragas? Tem sido você devidamente severo com elas, cortando-as no nascedouro? Pense nisso. Você tem algum pecado de estimação, algo doméstico, algo oculto, que só Deus sabe? E porque só Deus sabe, você está mais tranquilo com isso? Pense nisso. Diante desta mensagem, qual é a sua resposta? O que é que Deus tem falado a você em particular, através da mensagem que trouxemos ali, das Escrituras Sagradas, do livro de Levíticos, capítulo 13 em particular, um trecho que fala dos malefícios de uma praga como o pecado. O diabo só vem para matar, para roubar e destruir. O propósito dele é maligno. Depõe contra nós. É escravizar, é nos expor, é nos desmoralizar, é nos jogar no lixo, é tapar a nossa boca para as coisas boas, é abrir a nossa boca para as coisas más. É nos isolar, é nos afastar da igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vai confessando, coloca diante dele. Ele pode e quer curar. Ele já providenciou o remédio. Está lá na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sangue derramado
por causa das nossas culpas, por causa das nossas chagas. Elas caíram sobre Ele para que nós fôssemos curados. Receba a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Que as palavras da nossa boca, o meditado do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Quais têm sido os pensamentos que têm povoado e tomado conta da nossa mente? Quais têm sido as palavras que temos proferido? Vamos clamar pelo socorro de Deus, como Isaías clamou. Vamos confessar os nossos pecados como Isaías confessou. Ai de mim, que sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. E ele foi purificado, ele foi sarado. Sua boca, tapada pelo pecado, agora foi aberta, e ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu agora sou boca do Senhor, pela graça, pela misericórdia, pela provisão do Senhor para a nossa cura. Ela não está ali, teve ali apenas e única e tão somente para a cura de Isaías, é a tua cura também. Quem quer receber essa cura, levanta a sua mão bem alto e glorifica a Deus aí no seu canto, aí no seu lugar. Levanta a mão, não é para mim não, levanta a mão para o Criador da tua vida, para o teu Senhor, aquele que por você morreu e providenciou perdão para os seus pecados, perdão para a tua vida, uma renovação, porque Ele quer e veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para fazer diferença na nossa vida, a esperança para você. Você não precisa continuar refém do mal, escravo do pecado. Você pode experimentar a libertação dos filhos de Deus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que aqui reunidos, tocados pela tua palavra, pelo teu Espírito, se rendem ao Senhor e pedem perdão, e pedem a cura, e se apropriam pela fé, ó Deus, do bálsamo do teu perdão, do bálsamo, ó Deus, do teu Espírito Santo, que vem para nos salvar, que vem para nos redimir, que vem para promover a paz, a reconciliação, para promover a paz e a reconciliação nossa com o nosso Deus, a paz e a reconciliação nossa com o nosso próximo. Obrigado pelo teu amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que em nós habita, que aqui está. Damos lugar ao teu Espírito, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Tua bênção seja sobre nós. Louvemos ao Senhor, cantemos a Ele. O teu amor